Oi pessoal, Marcos Lago aqui. Queria conversar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente está percebendo aí na sociedade. Pode ser que o corona seja uma desgraça mesmo, a gente não sabe exatamente a extensão disso, né? Tudo indica que sim, né? Porém com diferenças mundiais, né? Em locais, cada local tem um tipo de resposta, né? Queria primeiro começar com alguns números específicos aqui para a gente falar melhor. A Alemanha tem os casos mais ou menos como o Irã, tá? 26 mil na Alemanha, 23 mil no Irã. Na Alemanha morreram 111, no Irã 1812, tá? É brutal a diferença com o mesmo número de casos. Aí a gente tem a Suíça, mais ou menos igual a Coreia do Sul. 8 mil casos em cada um desses países, 102 mortes na Suíça, 111 na Coreia. Quer dizer que a Coreia fez a lição de casa, está extremamente parecida com a Suíça, pessoal. Olha que legal. Coreia, que do fim na década de 50, teve a Guerra da Coreia, separou as duas Coreias, né? E vocês sabem bem a história. E a Coreia do Sul resolveu que não ia ficar atrás do mundo e se transformou numa Suíça asiática. Olha que interessante. A Austrália e Brasil têm mais ou menos a mesma idade, né? São dois países gigantes do hemisfério sul, né? Então, a Austrália e Brasil têm mais ou menos o mesmo número de casos, 1.709 na Austrália, 1.604 no Brasil. Lá morreram 7, aqui 25. Então, a Austrália nos últimos 500 anos, fez uma lição bem melhor do que a gente fez aqui. Estados Unidos tem mais ou menos o mesmo número de casos que a Espanha, tá? Então, 35 mil casos para os Estados Unidos, 33 mil para a Espanha. Nos Estados Unidos tem 458 mortes contra 2.182 mortes na Espanha. O que quer dizer essas coisas? Quer dizer um monte de coisas. Eu queria começar pelo seguinte. Em 1973, os países produtores de petróleo multiplicaram o valor do barril de petróleo por 5 e quebraram o mundo inteiro, tá? O que aconteceu dali? Dali aconteceu o seguinte, não tinha mais dinheiro disponível para pagar os salários dos maridos, que eram os únicos trabalhadores, ou a maior parte dos trabalhadores. O mercado de trabalho feminino era pequeno naquele momento. E aí, acompanhando a revolução feminista das décadas de 60, né, com a vinda da pílula, com uma série de coisas, queimar sutiã, aquelas histórias que vocês também já sabem, e a queda de salários propiciou que o mercado de trabalho se dividisse em duas partes, porque agora só o homem não conseguia prover para a sua família, precisava que a esposa também trabalhasse para o provimento do salário familiar, tá? Isso é uma coisa bastante importante, a gente esquece de levar em consideração, acha que foi apenas uma vitória feminina, mas a gente esquece de ver que foi uma grande derrota masculina também, não porque o homem fosse pior, mas porque o mercado pediu isso. A gente não pode avaliar com paixão, tem que avaliar com número, algumas vezes vale a pena. Então nós tivemos uma masculinização das mulheres. O que quer dizer isso? Elas foram para o mercado de trabalho masculino, passaram a ter as mesmas obrigações masculinas. Agora, legal, fantástico, eu tenho uma amiga que eu amo e ela é uma super diretora de indústria, a minha irmã é uma super diretora da indústria farmacêutica também, então eu vejo mulheres com cargos fantásticos e eu admiro que elas tenham chegado nesses cargos, muito bom. Por outro lado, vamos lá, nós somos um bicho tribal até 10 mil anos atrás. Então, a nossa existência são 300 mil, quer dizer que 290 mil anos a gente passou vivendo em tribos de 40 a 60 pessoas e de 10 mil anos para cá nós inventamos agricultura e fizemos uma civilização desse monte de aglomerado de pessoas, que é o que a gente vive até hoje, né? Qual é o papel na tribo da mulher? Criação de filhos e manutenção da tribo, certo? Manutenção, passamento de cultura, tá? Ensinar as crianças quais são os hábitos daquela tribo, quais são os hábitos daquele bicho, ser humano. Os homens, caçadores e protetores, importantes, porém, muito menos para a cultura. Depois que o menino cresce, aí sim, os rituais de iniciação dos meninos, e aí eles vão aprender a caçar, vão aprender uma série de coisas. Então a cultura que o pai vai passar para o filho tem a infância toda, óbvio, mas muito mais importante o convívio depois, quando tem que treinar em caçar e proteger. A mãe é o primeiro relacionamento do menino e da menina.
Ela vai treinar em afeto, ela vai treinar em cultura, ela vai treinar em costumes. Usos e costumes, pessoal. O que acontece? Quando você tem a perda dessa posição feminina de passamento de cultura, né? Nós temos desde a Revolução Francesa, um dos princípios é a igualdade. E essa igualdade entre homens e mulheres tem sido... Vocês veem todo dia esse monte de confusão aí que querem dizer que homem é igual a mulher. Ok, tem uma série de coisas que tem uma série de coisas que não. Nós somos complementares, muito mais do que iguais, né? Nós somos complementares. Então, uma das coisas que pode se observar é que se você tem a mãe ocupada com um papel que deveria ser mais masculino e diminuída na sua função de passadora da cultura e de treinadora dos filhos em usos e costumes, você vai tendo o quê? Uma perda de noção dos filhos, quando viram adultos, de como proceder também, né? Tanto homens quanto mulheres. Isso se acumulando no tempo faz com que haja necessidade de uma determinação externa de uma cultura. O que é isso? O fortalecimento dos estados e governos. Então você não tem mais noção interna, passada pela sua mãe e pelo seu pai, do que é certo e do que é errado. Então alguém externo tem que vir e dizer, e ditar. E ditar. A palavra ditadura vem de ditar. Então você tem que ficar quietinho, alguém dita e você copia. Isso você escreve. Na escola você aprende o ditado. Então, o que é isso? Quer dizer, o poder do Estado fica gigante porque foi enfraquecido o poder familiar, o poder do núcleo biológico. Quando você tem a criação do que o Nietzsche falou de tomada do poder pelos fracos, você tem o quê? Os indivíduos que vão para o poder, Maquiavel já disse brilhantemente em 1513, o indivíduo se mantém no poder simplesmente pelo poder. Então, na natureza que você tem o macho alfa, que é o bicho protetor, ele protege o bando dele, porque ele sabe, como bicho, que ele depende do funcionamento do bando, não é solitário, principalmente ser humano não é solitário, ser humano é um bicho de bando, a gente não sobrevive sozinho. Então, o macho alfa, quer dizer, o líder que for protetor, é o cara que vai dar essa oportunidade para a mãe poder ter o tempo de criar os seus próprios filhos e manter os usos e costumes biologicamente determinados há milhares de anos. Em chimpanzé acontece um fenômeno interessante. Quando existe um macho alfa desse tipo, às vezes ele é pego por dois machos beta, porque dois betas se juntam e conseguem matar o alfa. Então a coalizão de betas é algo que existe já em chimpanzé. E o Nietzsche fala da coalizão de betas no ser humano de um outro jeito. E hoje nós temos o quê? Um monte de macho beta nos governando. O sistema de coalizão de fracos para comandar a população. É nesses caras que vocês têm votado há muitos anos, para meu desgosto. Eu sou filho de deputado desde os 10 anos de idade, e eu cresci com a política brasileira horrorosa, e assim, é devastador o poder do beta, o poder do bandido, gente, investido com poder político. Está na hora de pensar num monte de coisas, Volta para dentro, vai olhar quem você é, o que você sente. Não fica olhando o que alguém ditou o que você tem que falar. Vai lá ler a Bíblia, alguém ditou aquilo do céu. Espera um pouquinho. Ele ditou, se existe Deus, ele ditou a sua existência do jeito que você é. Então olha para dentro, não precisa ler escritura nenhuma. Está escrito em você. Você já sabe o que você tem que fazer. Fenômeno interessante. Quando a mulher é submetida a um regime de funcionamento mais masculino, vocês vão ver, vocês têm visto isso, uma indiscriminação sexual. Vocês têm observado isso. A sexualidade masculina é muito indiscriminada, né? Porque a gente, como a gente não engravida, a gente vai ter sempre busca de inúmeras parceiras e a discriminação muito pequena.
A mulher, ao contrário, como ela é engravida, ela faz uma discriminação gigantesca. O que a gente tem observado? Uma indiscriminação sexual feminina também. Qualquer um serve. E aí, quando qualquer um serve, você engravida do tonto. E você produz um filho tonto. E aí você tem que trabalhar, porque você tem que sobreviver porque o tonto foi embora. E aí quem cuida do teu filho, quem vai criar o seu filho, quem vai contar como que funciona o seu filho e sua filha, não é você. Degeneração da sociedade. Até quando? É uma boa hora de parar para pensar, uma boa hora de... Provavelmente vários países vão falir, o Brasil é um dos grandes candidatos à falência, a Itália com certeza vai quebrar. Então, se os números e as estatísticas se mantiverem, pessoal, vai ser uma boa hora para parar para pensar para que é que você serve. Tchau.